aí, pessoal, dando continuidade aí à nossa aula passada, aula 4, parte 1, hoje, aula 4, parte 2. Ainda falando sobre a flexão de gênero do substantivo. Antes, porém, eu vou pedir para que quem não se inscreveu no canal, vá lá e se inscreva. Você pode curtir, compartilhar nas redes sociais e dar joinha no vídeo aqui embaixo. Assim vocês nos ajudam e muito. Pois bem, flexão de gênero do substantivo. Nós vimos lá na aula passada os substantivos de um só gênero, que é muito fácil, a gente eliminou rapidinho. Agora, os substantivos de dois gêneros têm todos esses tópicos aqui. Nós vimos os dois primeiros na aula passada e veremos agora os 4 últimos. O nosso próximo tópico, portanto, é esse aqui, né? O gênero aí marcado pelo radical, que é este aqui. Nós já sabemos o que é um radical e é facilmente perceptível ali no quadro que nós temos, né, um radical para marcar o masculino e outro radical para marcar o feminino. Olha lá, genro tem um radical, é o masculino. Nora tem outro radical e é o feminino. Zangão e abelha a mesma coisa, homem e mulher a mesma coisa, boi e vaca a mesma coisa. É um radical para designar o masculino e outro radical para designar o feminino. Esses são aí, né, os gêneros marcados pelo radical, os gêneros heterônimos. Hétero é diferente, nimos é nome, nomes diferentes para marcar aí o gênero. Atenção! Isso aqui, pessoal, patrão, patroa, diretor, diretora, tá? Não são aí de radicais diferentes, portanto não pertencem, né, aí aos gêneros marcados pelo radical. Por quê? Porque patrão e patroa têm o mesmo radical, diretor e diretora também têm o mesmo radical. O que marca aqui, né, o masculino e o feminino não é o radical, é o final da palavra, tá? Então aqui eu não tenho aí substantivos cujo gênero é marcado pelo radical, porque o radical é o mesmo. Aqui em cima eu tenho heterônimos e aqui embaixo eu não os tenho. Aqui dá pano pra manga, pessoal. Quando o gênero é marcado, né, aliás, quando o gênero não é marcado, são os sobrecomuns, tá? Que vale tanto para os homens quanto para as mulheres. Então eu vou pedir para que vocês leiam ali testemunha, vítima, cônjuge e ser. Coloquem um artigo ali na frente. Pode ser o ou pode ser o a, tá? Vocês vão perceber que não tem como colocar os dois artigos, o e o a. Você vai colocar só um, ou o ou a. Por exemplo, testemunha. Que artigo eu coloco ali? Só pode ser a testemunha. Vocês nunca devem ter ouvido falar em o testemunha. Vítima. Já ouviram falar em o vítima? Não. Com certeza não, a gente só ouviu falar em a vítima. Cônjuge, pode ser que você se complique um pouco, mas aí a gramática está aí para dizer para vocês que só cabe um o ali, é o cônjuge, não existe a cônjuge. E ser é a mesma coisa, né? Não existe a ser, a gente pode dizer o ser, tá? Então o sobrecomum, tá, é isso aí mesmo que vocês estão vendo, só vai caber um artigo na frente, o ou o a. É facilmente confundível aí com o substantivo comum de dois gêneros, pessoal. Tem que cuidar. Mas se vocês prestarem atenção ali na frente, só cabe um. Ah, professor, mas como é que eu sei, né, se trata do gênero masculino ou do gênero feminino? Percebam que são gêneros não marcados, o sobrecomum. Então o texto vai me dizer, pessoal, se trata do gênero masculino ou feminino. Eu tenho ali a testemunha estava cansada. Aqui entra na questão da concordância. Se eu tenho um a lá, com certeza o adjetivo aqui vai ter que estar também no feminino, porque o a é feminino. Então vai ficar a testemunha estava cansada. Porém, até então eu ainda não sei se trata do gênero masculino ou feminino. O que vai me dizer? O texto, não é o contexto. O texto vai me dizer, olha ali, ó. Ele, não, papapá, papapá. Agora eu sei que a testemunha, embora ela esteja cansada, porque tem que concordar com o artigo A que está no feminino, é um homem, ó. A testemunha estava cansada. Ele não conseguiu dormir, tá? O texto vai me dizer se o gênero lá é masculino ou feminino, mas só cabe um artigo lá na frente, neste caso o a. Olha aqui, ó, a vítima estava protegida. Protegida, o adjetivo concorda com
o artigo a, que é no feminino. Mas eu ainda não sei se é um homem ou se é uma mulher, mas a continuação do texto vai me dizer. Vamos ver? Ninguém a encontrou, ninguém encontrou ela. Agora eu sei que a vítima era uma mulher, né? Aqui embaixo a mesma coisa, o cônjuge pediu o divórcio. É homem ou mulher? Era o esposo ou a esposa? A continuação do texto vai me dizer. Pois foi traído. Era ele, era o marido, né? O chamado chifrudo. Olha lá, o ser mais especial deste mundo eu ainda não sei se é homem ou se é mulher. Agora a gente vai saber. Ela, agora eu sei que o ser se trata do gênero feminino. Não é difícil, né, pessoal? Vocês têm que cuidar aí para não confundir, ó, com esse aqui. Atenção, com os comuns de dois gêneros. Percebo que eu tenho aqui a palavra líder e a palavra rival. Eu consigo colocar aqui na frente o artigo o e o artigo a. Eu consigo colocar aqui na frente o artigo o e o artigo a. O líder, a líder, o rival, a rival, né? Então esses aqui são os comuns de dois gêneros, tá, pessoal? Então tem que ter esse cuidado. Já no sobrecomum eu coloco um artigo só na frente, ou o ou a, e o texto vai me dizer, né, se se trata do gênero masculino ou feminino. É bem fácil de ver a diferença entre esses aqui e esses aqui. Ó, ali em testemunha eu só consigo colocar o artigo a, o o não cabe aqui. Em vítima eu só consigo colocar o artigo a, o o não tem lugar aqui na frente da palavra vítima. Em cônjuge a gente já viu que só cabe o artigo o, não cabe o a, e em ser também só o a não cabe ali. Ao contrário dos comuns de dois gêneros, em que eu coloco um o e um a na frente. O contexto me diz, né, se trata de homem aí, ou de mulher, aliás, o artigo me diz ali, né, se se trata do gênero masculino ou do gênero feminino, pessoal, tá? Então é fácil, não é tão difícil assim, né? Basta sentar e dar uma estudadinha que vocês vão pegar rapidinho. Quando a oposição de gênero é marcada pelo sentido, vai acontecer. Olha lá, ó, o cabeça, né? Não, aliás, a cabeça não é o feminino de o cabeça, de jeito nenhum. A cabeça é uma parte do corpo e o cabeça quer dizer o chefe, né? Aqui é a mesma coisa, a polícia não é o feminino de o polícia, a polícia é a corporação, o batalhão, né? E o polícia é o funcionário da corporação, né? Que vai na rua, que faz o patrulhamento, tá? E aqui embaixo a mesma coisa, a capital é a cidade, ou capital quer dizer dinheiro. Um aqui não é masculino ou feminino do outro. Prestem muita atenção nisso, que tem uma lista imensa aqui também, tem a lista no site, lá na apostila, e vocês conseguem na internet e nas gramáticas, pessoal. Isso aqui é quando a oposição de gênero é marcada pelo sentido, são sentidos diferentes, né? Não são opostos, masculino e feminino, digamos assim. E aqui, pessoal, os substantivos de gêneros oscilantes. Nós vimos lá na aula passada alface, apetite, dinamite e herpes. A gente viu que as pessoas falam alface, alface, o apetite é apetite, o dinamite é dinamite, o herpes é herpes. Isso aí, pessoal, são aqueles substantivos de gêneros oscilantes que estão oscilando por aí. Claro, a gente viu qual é o certo, qual é o correto, mas está aí na boca do povo oscilando, né? Mas com certeza os escritores, os gramáticos têm uma preferência. Eles dizem esse é masculino e esse é feminino. Por exemplo, ali ó, o champanhe, o guaraná e o dó são aí legitimamente substantivos masculinos, né? A grande maioria dos escritores eles usam, né, como masculinos, mas também se usa por aí, vocês ouviram falar já em a champanhe, a guaraná e a dó. Aí eu tô com uma dó do fulano. E os femininos aqui, né, legitimamente femininos, a cal, a aguardente, a cólera. Mas as pessoas usam aí o cal, o aguardente e o cólera, né? Obviamente, né, que no futuro, de tantas pessoas usarem, pode ser que acabe indo aí, né, para as gramáticas e para os dicionários como gêneros aí masculinos e femininos, digamos assim, de dois gêneros, né, comum de dois, porque aconteceu isso com essas palavras aqui, ó, não são mais oscilantes. Eram personagem, antes só se admitia a personagem, agora se admite os dois, a personagem e o personagem, comum de dois. Diabetes é a mesma coisa, agora se admite os dois, a diabetes e o diabetes. E o uso capião e o uso capião também, né? Eles estavam aqui nos oscilantes antes, agora já estão aqui, né? Se admitem aí as duas formas, pessoal. Esses aí são substantivos de gêneros
oscilantes. Também tem uma lista imensa aí, né? Dei uma pesquisada nas gramáticas e na internet ou no meu site, né? Caso vocês achem aí necessário. É só baixar a apostila. Resumo da aula 4, parte 1, da aula 4, parte 2. Então eu tenho lá os substantivos uniformes, aqueles que têm uma forma só, única forma, e os biformes, que têm duas formas, uma para o gênero masculino, outra para o gênero feminino. E vimos também aí os substantivos de um só gênero, que são aqueles lá, ó, tábua, maré, prédio, computador, que qualquer criança de 2 anos sabe qual é. Aí o gênero, tábua e maré são femininos, não precisa nem colocar o artigo na frente. Prédio e computador são masculinos. Tá? Substantivos de um só gênero. E aí os substantivos de 2 gêneros, que tem todos esses aqui, né? E eu chamo a atenção aí para o comum de 2 gêneros, que é aquele em que eu coloco o artigo o e o artigo a, para identificar o masculino e o feminino, né? E os sobrecomuns, que é aquele que eu coloco só um artigo, ou o ou o a. E o texto vai me dizer se está no gênero masculino ou feminino. E os epicenos, que são os mais fáceis, né? Que é uma categoria biológica mesmo, né? Para designar aí os animais, né? Para dizer se está no gênero masculino eu coloco macho, se está no gênero feminino eu coloco fêmea, tá? Então esse aí é o resumo da aula. Eu acho que não é tão difícil assim, é chatinho mesmo. Tá? É bastante decoreba, né? Você já tem uma base aí de como funciona a flexão de gênero do substantivo, né? E vamos aí para a nossa próxima flexão do substantivo, que me parece a flexão de número do substantivo. Aula 5, pessoal. Quem não se inscreveu no canal, pode ir lá e se inscrever. Agora já assistiu a aula, se gostou, se inscreve aí, né? Curte, compartilha nas redes sociais e dá joinha nos vídeos. Tá ok, pessoal? É isso aí.